Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Ele diz o seguinte. Isso, João 15. Vamos ler o 5 e o 7. Primeiro 7, ele diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. No 5 ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, dará muito fruto. Dará muito fruto. O 7 está explicando o 5, ele diz: as minhas palavras. No 5 ele diz: dará muito fruto. Como? Se a palavra permanecer em nós. Aleluia. Infelizmente, muitas pessoas acreditam que a operação do Espírito Santo através da sua plenitude é algo que nos torna seres espirituais, mas não. O que nos torna espirituais, pessoas espirituais, é o fruto do Espírito. A manifestação do Espírito Santo é outra coisa. Operada pelo Espírito Santo, sim, mas é outra coisa. O fruto do Espírito é que nos torna seres espirituais. Nós somos espirituais quando nós manifestamos o fruto. Uma pessoa ela pode andar na manifestação, mas não ter o fruto em manifestação na vida dela. Aleluia. A igreja de Coríntio tinha os dons em manifestação. Mas, no entanto, o próprio apóstolo Paulo disse que ele não via pecados nem no mundo como estava sendo praticado dentro da igreja de Coríntio. Porque era uma igreja carnal. Era uma igreja carnal. E crente carnal, ele não evidencia o fruto do Espírito. Crente carnal, ele não evidencia o fruto do Espírito. Amém? Vai lá para Tiago. Crente carnal, ele pode ser ou bebê ou menino espiritual. Mas nós sabemos que a palavra ela fala para bebê, menino, jovem e adulto espiritual. Tiago capítulo 3. A partir do versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Eu não sei se você já meditou nesse texto, mas para adiantar, vamos ver o versículo 8. Ele diz: a língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Medita aí. Ele diz: nenhuma pessoa consegue dominar. Esse dominar é o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. Nós vamos ver em seguida, quando eu terminar de concluir essa meditação. Dominar. Ele diz: nenhuma pessoa. Peraí. Nenhuma pessoa consegue dominar. Jesus é a maturidade. Jesus é o pleno varão perfeito. E a palavra diz: aquele que está nele deve andar como ele andou. A palavra ela não se contradiz. Nenhuma pessoa consegue dominar. Jesus dominou. E a palavra diz que eu posso andar como Jesus andou. O apóstolo Paulo diz: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, para quem essa palavra está falando? Nenhuma pessoa carnal consegue dominar. Nenhum bebê espiritual consegue dominar. Nenhum menino espiritual consegue dominar. Mas o maduro consegue. O maduro espiritual consegue exercer o domínio sobre a sua fala, sobre aquilo que ele fala, sobre a sua língua e, consequentemente, sobre o seu corpo. Agora vai lá para Romanos 8.
Romanos 8. A partir do versículo 7. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne. Ele está falando sobre domínio. Mas do Espírito, domínio do Espírito. Se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Vamos meditar. Ele está falando sobre domínio. Nós estamos aprendendo sobre arrependimento. Domínio próprio é um fruto do Espírito. E ele diz, mas nós estamos sobre o domínio do Espírito. Se é que de fato o Espírito habita em vós, se é que de fato nascestes de novo, estamos sobre o domínio do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Domínio. O Espírito que está em nós, ele tem que dominar. Quando o Espírito domina, o que é que vai ser exercido? Fruto. Fruto do Espírito. Agora vamos para a apostila. Vamos ver a definição de domínio. Lá no último tópico, lá no finalzinho da folha, domínio próprio. Ele diz, domínio próprio no grego, ekarateia. Egigarateia, eu creio que é assim a pronúncia. Significa controle de si mesmo. Controle de si mesmo. Aleluia. E quem controla a si mesmo, ele também pode controlar situações. Ele tem o controle sobre tudo. Aleluia. Vamos ver sobre domínio em 1 Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do versículo 12. Ele diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, e igualmente nos ressuscitará. Vamos ler novamente o 3. Ele diz, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aleluia. Capítulo 7. Versículo 8 e 9. Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecestes como eu. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Aleluia. Vamos para Tito, capítulo 1.
versículos 7 e 8. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem dominado pela ganância. Versículo 8. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso e tenha domínio próprio. Aleluia, obrigada, Senhor. Domínio próprio. Sem o exercício do domínio próprio, sem o controle de nós mesmos, não há como manifestar os demais frutos do Espírito, como a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade. Todos esses frutos, primeiro, tem que vir pela manifestação do domínio próprio. Porque quando nós exercemos o domínio próprio, nós exercemos as nossas vontades, as nossas emoções, dominamos. Porque existem sentimentos, vontades boas e mais. E elas estão onde? Na nossa alma, na nossa mente, na nossa maneira de raciocinar. Amém? Então nós precisamos dominar as vontades, os sentimentos maus, para exercer aquilo que está alinhado à vontade de Deus, como a alegria. Vamos ver lá no primeiro tópico. Essa alegria não é a alegria do mundo. A alegria do mundo precisa encher a cara, precisa beber, precisa perder os sentidos para poder ser exercida. Mas a nossa, ela é incondicional, porque ela vem de dentro do poder que, como nós lemos lá em Efésios, foi colocado dentro de nós pelo Espírito. A definição de alegria no grego é chara, significa satisfação, gozo. Vamos ver o que Jesus falou a respeito disso, lá no Evangelho de João. Voltar para o capítulo 15. Versículo 11, ele diz: Eu tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Agora no capítulo 17. Versículo 13. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Aleluia. Nós vemos aqui várias referências, todas falando sobre a alegria, porque o Novo Testamento, ele é o testamento da alegria. Existem de 60 a 70 expressões falando sobre essa alegria, tanto no verbo quanto a palavra em si. E ele diz aqui sobre paz. Paz, no grego, eirene. Segurança, prosperidade, felicidade, serenidade, tranquilidade. Essa paz tem origem na oração de entrega. A paz e a alegria, elas sempre estão em manifestações juntas, ambas. Se eu estou alegre, a paz, ela tem que acompanhar. Amém? Não há como se exercer essa alegria se você tem a paz interior, se você está andando na paz. Se não há paz, essa alegria a gente já vê que não é a alegria do tipo de Deus, é uma alegria carnal, é uma alegria do mundo. Ele fala aqui sobre a oração de entrega. Vamos ver sobre essa oração de entrega em Filipenses 4. A partir do versículo 6 ele diz: Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração, súplica
com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus de paz estará convosco. A oração de entrega resume a operação do Espírito. Porque eu só oro se o Espírito Santo me ensina a orar. Porque Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Então a oração é uma operação do Espírito. Mas Ele diz, no versículo 8, se houver algo de excelente no finalzinho, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Os meus pensamentos, eles são um reflexo da minha busca. Se eu busco a palavra, os meus pensamentos vão estar alinhados a isso aqui. A tudo que é bom, honesto, justo, puro, amável, boa fama. Amém? Vamos agora para Isaías. Aleluia. Isaías 32. Ele diz o seguinte: o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança. Ele fala aqui sobre justiça. O que é justiça? Para nós cristãos, justiça não é juízo. Justiça é uma condição de nós estarmos diante de Deus sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Justiça é isso, consciência de que nós estamos na presença do Senhor. E essa justiça, ele diz, o fruto da justiça será a paz, ou seja, a justiça traz a paz. Se não há uma consciência de justiça, não há paz. Logo, não há alegria, porque paz e alegria andam juntos. Então, a consciência de justiça deve estar em nós. Nós devemos andar em consciência de justiça, sem culpa, sem condenação. Amém? Romanos capítulo 5. Nós não vamos ler todas as referências, mas é muito bom se a gente pegar essas apostilas e ler todas e meditar em todas. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 1, ele diz: portanto, havendo sido justificados, ou seja, recebendo a consciência de justiça pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu tenho paz? Sabendo que eu sou justificado. Se eu sou justificado, logo eu tenho consciência de justiça. E isso é pela fé. Essa paz, ela tem que ser buscada. E essa palavra buscar, a qual está em 1 Pedro capítulo 3, no grego é zeiten.
e significa fazer da paz o objeto de todos os nossos esforços. Devemos aprender a achar o lugar de paz, pois ela sinaliza se estamos no caminho certo. Vamos ler lá em 1 Pedro. Versículo 11. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e nela persevere. Ou seja, tenha a paz como seu objeto de todos os nossos esforços. Por isso que ele diz, busque. Que isso seja o nosso objetivo. Buscar a paz. Colossenses capítulo 3. Versículo 15. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Juiz em vossos corações. Muitas pessoas elas se colocam em apuros por não saber buscar esse lugar de paz e acabam tomando decisões precipitadas. Decisões essas que podem alterar o seu futuro, que podem alterar os planos de Deus para a sua vida, ou atrasar ou anular por completo esses planos. Amém? Por isso é importante que o cristão ele saiba estar nesse lugar de paz. A paz é uma das formas de o Espírito Santo nos guiar. Nós vimos sobre essa matéria com a irmã Cris, que foi poderosamente usada pelo Senhor, que a paz, ela é uma das formas do Espírito Santo nos guiar. E uma das coisas que o Espírito Santo quer nos guiar é para que possamos tomar decisões, e decisões importantes na nossa vida. Nós precisamos tomar decisões como o cônjuge a qual nós vamos escolher. Nós precisamos decidir qual profissão nós vamos seguir. Nós precisamos decidir aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, se está alinhado ao chamado dele para nós ou não. E para isso nós precisamos buscar esse lugar de paz. Precisamos ser guiados pela paz, a paz interior, porque essa paz é um fruto do Espírito e somente nós podemos buscá-la. Amém? Vamos para a longanimidade ou paciência. Longanimidade ou paciência no grego é makrotumia. É o temperamento longo, tolerância, perseverança. Paciência é o oposto da ira. Porém, a ira santa reage ao pecado cometido com o objetivo de corrigir sem odiar, sem adiar a solução do problema. É aquela pessoa que tem um pavio longo, que você às vezes olha para ela e pensa que ela está anestesiada, porque passa por situações e é como se não estivesse passando por nada. Mas a palavra diz aqui, olha, que é um fruto do Espírito e nós devemos exercê-la. Ela é o contrário da ira, mas existem dois tipos de ira. A ira que o próprio Jesus exerceu lá no templo, com aqueles cambistas, e a ira que é uma ira carnal. A ira que, por exemplo, Caim demonstrou quando matou Abel, aquilo foi uma ira carnal. Amém? Ele se irou porque Deus recebeu a oferta dele, do seu irmão, e não recebeu a dele. Amém? Mas Jesus, ele demonstrou que existe uma ira, que é uma ira santa, que é uma ira que tem o objetivo de restabelecer a justiça. Porque a gente não deve ver a coisa errada, o pecado sendo cometido e ficar inerte. Não, existe algo a ser feito. Mas aquilo que nós vamos fazer é para restabelecer a justiça. É algo justo? Então, a gente tem que fazer algo para que seja restabelecido. E não exercer a ira, que a palavra diz que é carnal, que não tem fundamento nenhum.
que é baseado no nosso eu, no nosso egoísmo, em colocar a gente no centro. Amém? Vamos ver sobre paciência em Efésios 4. A partir do versículo 1 do capítulo 4, ele diz: Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno, para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando-vos com paciência, Paulo estava suplicando, ele estava orando ao Senhor, mas orando de uma forma que era uma súplica, para que essas pessoas manifestassem esse fruto, incluindo a paciência. Nós podemos orar para que outras pessoas possam andar nesse fruto. Nós podemos orar para que Deus, através do Espírito Santo, opere nas pessoas, para que elas exerçam o fruto. Por quê? Paulo diz, eu suplico. Ele vai suplicar para quem? Para o Senhor. Nós também podemos suplicar. Para que as pessoas sejam maduras o suficiente para exercer fruto. Como eu disse, não vai dar para a gente ver todas as referências, então vamos para o próximo ponto. Benignidade, no grego, cherestotes. Significa suave, brando, agradável, gentil, cortês. Significa amabilidade e é oposta a um temperamento rude, amargo, sem capacidade de tem capacidade de reprovar bondosamente. Aleluia. Uma pessoa suave, uma pessoa branda, uma pessoa agradável. Você tem prazer de conversar com uma pessoa que exerce esse fruto de benignidade. Mas uma pessoa rude, pelo contrário, ela não vai exercer esse fruto. Amém? Por isso que ele diz que é oposto a um temperamento rude e amargo. Vamos ver sobre isso em Lucas 6. Versículo 35. Ele diz o seguinte: concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para os ingratos e ímpios. Mateus 5. Versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com a tapa na face direita, volta-lhe também a outra. Nós vemos aqui que esse fruto, ele não é exercido somente para aqueles que a gente ama. Não é somente com a nossa família, mas é principalmente com o nosso inimigo. Com aquele que se faz nosso inimigo. Porque nós cristãos não devemos ter inimigos. Vamos ver bondade. No grego, agatasune. Agatasune. Bondoso, benevolente, generoso como Deus. Efésios 5.
Versículo 9. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Fidelidade no grego, pistis, significa digno de confiança. Honestidade. Podemos aceitar completamente a palavra da pessoa fiel. O verdadeiro cristão jamais será infiel ou desconfiado, pois exercer a fidelidade é seu dever. Vamos ver em Mateus 25. (25:15). A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra, escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daquele servo e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos. Eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Ainda também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste. Trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Nós vemos aqui que a fidelidade, como fruto do Espírito Santo, ela traz recompensas. Aquele que recebeu quantos? 5 talentos. Quando ele foi apresentar ao seu Senhor, ele recebeu mais ainda. Então a fidelidade, ela traz algo de bom para nós. Ela traz recompensa, sim. Andar no fruto vai nos trazer recompensa, vai nos trazer manifestação de bênção. Amém? Vamos ver mansidão. No grego, praotes, gentil, moderada, submisso. A disciplina é aplicada com mansidão. Disciplina aplicada com mansidão. Toda pessoa que exerce a autoridade, ela precisa exercer a autoridade com mansidão. Nós vemos o caso de Moisés. Moisés, a palavra diz que ele era o mais manso de toda a terra. Mas houve momentos que ele exerceu ira. Houve um momento até que ele assassinou uma outra pessoa. Mas ainda assim a palavra se refere a ele como o mais manso de toda a terra. E ele foi um dos maiores líderes. Pessoas, quando falam sobre liderança, muitas vezes falam sobre a liderança de Moisés. Porque é uma pessoa que conseguiu administrar 3 milhões de pessoas ali, que tinham acabado de sair do Egito, tinham uma mentalidade totalmente contrária a Deus e conseguiu cumprir o seu propósito. É um grande líder. Tanto é que ele, como profeta, ele é, como é que eu posso dizer? Ele representava Jesus no Velho Testamento. Amém? Então o líder, ele precisa saber exercer a mansidão. Porque em algum momento ou outro ele vai precisar disciplinar. E essa disciplina tem que ser com mansidão. Vamos ver em Números 12.
versículo 3 do capítulo 12, diz o seguinte: Ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Amém? Domínio próprio no grego. Egkarateia. Significa... isso aqui a gente já leu, né? Amém. Glória a Deus. Então, nós concluímos aqui a apostila. Mas nós temos que ter um entendimento de que a palavra, ela mata, mas o Espírito vivifica. Está escrito. A letra mata. O que é a letra? A letra é a lei. Amém? A lei que foi entregue a Moisés. A lei que foi entregue a Moisés, a palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ei, a letra, lei, ok, mata. O Espírito vivifica. Mas eu não disse aqui que existe uma operação do Espírito e da palavra? Existe a operação do Espírito e da palavra. Mas a palavra ela tem que ser vivificada pelo Espírito. Nós não devemos depender somente daquilo que nós lemos. Nós temos que entender que existe algo na palavra que é vivificada pelo Espírito. E nós temos que aprender a cooperar com o Espírito Santo para que ele, de fato, vivifique aquilo que nós estamos buscando. Para que nós não fiquemos somente na letra. A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é poderosa. A palavra de Deus ela é eficaz. Amém? Mas nós temos que ter a revelação. O Espírito ele tem que nos revelar aquilo que está escrito. Porque o Espírito Santo ele veio com essa função, ele é o Consolador. Por quê? Ele veio nos ensinar. Jesus disse, eu vou enviar o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Se eu não estou ciente de que o Espírito Santo está operando através de uma pessoa para me ensinar a palavra, logo eu não vou ser vivificado. Logo eu não vou receber nada vivificado, eu vou receber apenas a letra. E a letra, se nós apenas atentarmos para a letra, nós vamos acabar nos tornando legalistas, crentes legalistas. E se por outro lado eu atentar somente para o Espírito, eu vou me tornar uma pessoa fanática. E nem o fanatismo e nem o legalismo são coisas que agradam a Deus. Mas o operar do Espírito juntamente com a palavra. Eu creio que nos últimos dias Deus está levantando a igreja dessa forma, com a operação do Espírito juntamente com a palavra. Amém? Nós vimos que o avivamento anterior, ele trouxe o Espírito de uma forma poderosa. Avivalistas foram levantados durante o avivamento. E até hoje, nós recebemos influência desse último avivamento. Mas nós vemos que o que veio tornar alguns ministérios foi o quê? Pessoas que excluíam outros porque não andavam como eles espiritualmente. E nós vimos que ser espiritual não é andar na manifestação do Espírito, é andar no fruto. E fruto só vai ser manifesto se houver uma operação do Espírito com a palavra. E a palavra diz lá em João 15 que nós devemos permanecer para manifestar o fruto, permanecer na palavra. E aquele que não dá fruto, ele corta. Ele corta. Então, nesses últimos dias, Deus vai levantar pessoas que estão andando no fruto. Nesses últimos dias, só vai permanecer de fato quem estiver no fruto. E não é aquele fruto que é manifesto diante de holofotes, mas é aquele fruto que é gerado no secreto, na nossa vida devocional com o Senhor. Porque Deus não está interessado em pessoas que se apresentam num palco. Deus não está interessado em pessoas que são levantadas para estar diante de holofotes. Deus está interessado em pessoas que manifestam o fruto. E o fruto do Espírito. Amém? Esse fruto ele não tem como você maquiar ele. Não é um fruto que você pode, como é que eu posso dizer, atuar para mostrar para os outros. É algo natural que vem dentro de nós, do poder que habita dentro de nós. Então, para o crente maduro, é natural andar no fruto. Ele não vai precisar nem se esforçar. Eu não sei se você
já foi no sítio ou em um lugar que tem muita árvore com fruto. Mas você não chega perto de uma mangueira, de uma jabuticabeira e vê a árvore dizendo: ai, ui, eita, eu vou dar fruto, eita. Ela não fica se esforçando para isso. Não há isso. Porque é natural da árvore. É natural nosso ramos enxertados na videira dar frutos. Porque nós entendemos, nós recebemos o ensino de que o Espírito e a palavra operam juntos. E ele está operando em nós. É algo que opera de dentro e vai ser manifesto fora, nas nossas atitudes, ações e reações. Amém? Eu convido você a ficar de pé, fechar os seus olhos. E assim como Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que clamava ao Senhor para que aquelas pessoas manifestassem fruto, nós vamos agora clamar ao Senhor por pessoas que Deus está colocando no nosso coração. Para que essas pessoas entendam sobre o que é fruto, para que essas pessoas entendam sobre a maturidade, que nós precisamos amadurecer o fruto. Amém? Fecha teus olhos e começa a orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Que o Senhor não falou somente para nós, Pai, mas o Senhor colocou sobre nós uma responsabilidade, Senhor, de que a nossa vida ela deve frutificar, para que outras pessoas possam olhar para nós e ver o fruto, Pai. E um fruto desejável, Pai. Em nome de Jesus, que outras pessoas possam ver em nós algo diferente, Pai. Algo ao qual nós possamos nos espelhar. Algo ao qual nós possamos desejar ser. Em nome de Jesus, Pai. Que o fruto em nós seja algo desejoso. Seja algo que venha atrair pessoas para a Tua presença, Pai. Nós te agradecemos porque nós não precisamos depender da nossa força, da nossa inteligência, da nossa sabedoria para exercer esse fruto. Porque é algo que está dentro de nós, é algo que o Senhor colocou dentro de nós, é um poder espiritual, Pai. E nós te agradecemos em nome de Jesus, porque nós podemos nos apoiar em Ti, Pai. Nós podemos, Senhor, depender de Ti, Senhor. E a parte da dependência nossa acerca do Espírito Santo, Pai, é que Ele tem total liberdade, Senhor, de operar em nós aquilo que Ele quer, aquilo que Ele precisa operar, Senhor, para que o nosso caráter seja formado em Ti, para que o nosso caráter seja forjado na palavra. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada pela operação do Espírito Santo. Muito obrigada pelo ministério do Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Nós intercedemos em nome de Jesus por nossa família, por nossos familiares, Senhor. Para que o Senhor alcance eles, Senhor, com a Tua palavra, com a operação do Espírito Santo sobre a vida deles, Pai. Para que eles também aprendam a não depender de si mesmos, mas depender do Senhor, Pai. A colocar diante de Ti a sua vida, Senhor. A consagrar as suas vidas ao Senhor. A entregar tudo aquilo, Senhor, que está os afligindo. Entregar ao Senhor, Pai, que é o justo juiz. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por tudo, Senhor. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos. Segunda e quarta 20 às 21 horas. E domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.